Namastê, meus amores. Vamos ao nosso ensinamento? Eu trouxe um ensinamento importante para gente, que eu gosto de falar bastante, porque faz uma correlação com o caminho evolutivo, com o eixo da Kundala, o eixo da Kundalini, num olhar axial, né? Como viver, como viver melhor e mais consciente com todas as coisas que nos atravessam, que nos move. Mãos à frente do peito. Inspira bem profundo. Solta o ar bem devagar. Om. Ah. Om. Sarasvati Namastopyam Varade Kamarupini Vidyarambham Karishwami Siddhir Bhavatu Me Sadha Sarasvati Namostute. Om Shanti 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 Hari Om. Namastê. Então, a gente vai falar sobre o eixo evolutivo, sobre uma abordagem integrativa, uma visão de um olhar mais do holos da psicologia transpessoal, que fala muito no caminho do eixo axial, da própria, do, pensa Ida, Pingala e Sushumna, o próprio eixo de Sushumna, tá? Com o eixo de Sushumna é um eixo evolutivo. E o eixo, pensa algo parecido com isso aqui, né? Um eixo que sobe, um eixo que cruza, né? Esse eixo evolutivo, com o eixo experiencial, pensando que o eixo experiencial é tudo que convida a vida a gente a viver. O eixo experiencial, ele está conectado com razão, emoção, intuição e sensação. Ou, melhor, deveria estar. Então, quando a gente vai experienciando coisas da nossa vida, às vezes a gente está mais no movimento da razão, mais no movimento da intuição. Então, a grande oportunidade desse viver, desse subir e desse descer da vida é equilibrar esse sentir, equilibrar a razão, essas funções psíquicas, a razão, emoção, intuição e sensação. Quando a gente equilibra, o primeiro ponto é quando a gente equilibra esse lugar, quando a gente equilibra os reis, a gente começa a acessar mais o eixo experiencial. É quando esse eixo, em equilíbrio, vivendo a sua vida. Por que esse movimento? Porque a vida é isso, uma hora eu estou muito mais para cima, uma hora eu sou o suco da onda, uma hora eu estou na crista da onda. E quanto mais eu acesso isso, quanto mais em equilíbrio com essas funções psíquicas eu vivo, eu começo a aproximar do eixo experiencial. E quando o eixo experiencial se toca com o eixo evolutivo, se toca com o eixo axial, eu gosto de falar com o eixo axial, quando esses dois se encontram, há um estado que acontece nesse ponto, esse ponto, há um movimento nesse ponto que eu falo assim que o universo não entende, né, se é bom ou ruim. Então, você começa a subir um pouco e começa a viver nesse lugar. E quando você pega essa experiência e vai descer e vai começar a viver, e vai começar a viver nesse eixo aqui, num eixo de consciência inferior, ou você vai subir e viver num eixo de consciência superior, dependendo do que te aconteceu aqui, do que te atravessou. Às vezes atravessa uma situação difícil, você perdeu alguém, mas você traz o seu luto para cima.
sabe, de esperança, sabe, de coisas boas para se ver e se olhar, ou você vai lá para baixo. Então, pensando nessas características desses 2 eixos, o que eu quero trazer de importante, porque vocês já me ouviram falar muito disso, é que perceber essas funções, perceber o que te atravessa, o que te move para cima, porque quando eu pego isso aqui e levo para cima e estou vivendo num outro padrão de consciência, eu paro de entender que eu preciso, quando eu tenho alguma coisa, eu preciso resolver um problema. Você não tem que resolver um problema, você tem que mudar a tua consciência e o problema é resolvido, e não o contrário. Então, essas tomadas de consciência vão acontecendo porque você vai mudando o estado da frequência da sua consciência. Deu para entender? Quando a gente pensa nesse processo evolutivo do ser humano, a gente abre espaço no eixo evolutivo para reconhecer 7 etapas. Então, ó, presta atenção, porque aqui se conecta com o hinduísmo. Então, pensa lá, eixo experiencial, eixo axial. Lembra que eu dei o exemplo da Shuna? Nesse eixo, nesse eixo, deu uma travada, será que vocês ouviram? Nesse eixo, compõe 7 etapas que vai ajudar a você a manter a sua jornada, o seu caminho para cada vez você ascender, né? Então pensa que o teu eixo começa aqui embaixo, né? E quando eu falo isso, eu estou dizendo que você teve uma experiência aqui, você vai mais para cá, você vai mais para cá, pensa em tudo isso, todos esses movimentos. Mas pensando nesses 7 encontros, eles estão conectados nada mais do que o eixo. Se o eixo experiencial, quero que vocês entendam isso, por isso que eu estou repetindo muito. E o Luca fazendo barulho aqui. Silêncio, filho. Se eu estou pensando assim, se o eixo experiencial, que é esse aqui, conecta com as funções psíquicas, razão, emoção, intuição e sensação, esse eixo vai conectar com as 7 etapas que são nada mais do que os chakras, tá bom? Então, o primeiro é o reconhecimento. É o momento que você pensa que em qualquer ação que te aconteça, que te atravessa, você primeiro precisa reconhecer. É o momento do desconforto, onde você não sabe o certo, o que está acontecendo, é um olhar ao redor, emergem sintomas muito específicos de dor, medo, culpa. E nesse lugar, muitas vezes há uma projeção pessoal, que eu estou sempre culpabilizando o outro e não assumindo responsabilidade da minha própria existência. E um grande ponto da evolução da consciência do eixo axial é assumir responsabilidade da sua própria existência. Eu não, eu não posso impedir que o outro me agrida, mas eu posso fazer melhor, mas eu tenho total responsabilidade do que eu vou fazer com aquilo que o outro me deu. É isso, né? Então, reconhecer é perceber que aquilo que chega para você é responsabilidade sua, que você tem como passar para a segunda etapa, que é identificação. Essa sensação eu identifico, seja um sentimento, eu começo a identificar, são identificações que você coloca num processo de que, como eu me sinto com isso que eu recebo? Quais são o meu sentimento? Qual é a dinâmica da minha psique em relação a isso? Qual é como eu reajo internamente com tudo isso? Então, esse é o momento que o indivíduo, numa situação, quando ele começa a identificar as dimensões de dor, de conflito, de medo, de angústia, ele acaba criando, indo para um lugar, às vezes, distorcido, criando histórias que ainda nem existiu, né? Então, esse é o momento de ter muita claridade com o comportamento e atitude, que vai levar você para a próxima etapa, que é desidentificar. Nessa etapa é uma catarse efetiva.
que vai desconstruir todos os padrões e crenças e distanciamentos de dores, enfim, vai facilitar para você o desapego daquilo. Não é mais eu tiro toda a responsabilidade do outro e desapego, né? Eu tenho ferramentas. Quando eu espero que o outro me peça desculpa, quando eu espero que o outro mude, quando eu espero que alguma coisa de fora aconteça, nada vai acontecer, porque eu estou dando a ferramenta de poder no outro ao invés de fazer isso comigo, tá? Então, em termos mais didáticos, a gente pode dizer que é uma ampliação da nossa percepção e uma abertura para o eixo evolutivo. Aí há uma abertura, porque há uma reflexão, um profundo conhecimento adquirido. Então, você vai para a etapa seguinte, que é a transmutação. É o momento de ebulição psíquica, é o renascimento de uma situação de apego, é uma condição de alívio, uma desconexão daquilo que você estava apegado, daquela dor, daquela sombra. Então, o indivíduo, embora tenha os seus insights nesse momento, ele cria condições para um processo de transformação. Nesse momento ocorre aquilo que a gente fala que é o momento mágico, é o estado de epifania. E eu falo muito isso para você, é no momento de transmutação que a epifania acontece. É um estado de supraconsciência que emerge, que vem à tona e começa a se manifestar para dar sentido à etapa seguinte, a transformação. E aí é o momento onde você começa a entender o conflito e transformar. E passa a sentir isso de forma diferente. Não há mais uma negação, e sim uma aceitação de todas as coisas. E aí você vai para a etapa seguinte, eu começo a elaborar. E nesse momento de elaboração, abre-se as portas do verdadeiro insight, porque tudo, presta atenção, pensa, pensa na pessoa que tem processos intuitivos e está tentando intuir coisas que são muito pessoais. Quando ela chega nesse ponto, a intuição, os processos de insights, os processos intuitivos fazem sentido. Agora, se ela está nas etapas lá atrás e intuindo, ela não está intuindo nada, ela está intuindo a partir das questões do ego dela. Então, aí é o momento que os insights aparecem, há um sentir, uma comunicação mais sincera e verdadeira com a tua própria essência. No yoga a gente chama de purusha. O indivíduo sente que realmente está vivendo uma nova etapa e percebe que está subindo no eixo evolutivo, criando uma existência diferente, tomando uma consciência diferente, tá bem? Nesse lugar a gente passa para a última etapa, que é a integração. Quando eu começo a subir, eu me entrego e me integro com o processo de vida, de plenitude, de confiança. Você vai se sentir mais seguro, você vai sentir mais ser uma construção mais íntegra, valores, princípios, um caminho uno com a fonte de tudo, percebendo que não existe mais dentro, fora, fora, dentro, que todos somos um, né? Você e a consciência cósmica, você e o uno é uma coisa só. É lindo demais essa visão quando a gente olha os chakras nesse lugar, né? Eu acho que dá um sentido melhor para a nossa prática e deixa a nossa prática um pouco mais robusta. O que você achou aí? Vamos respirar agora? Então, eu quero que você primeiro vai respirar pensando no movimento do seu dia hoje. Nada mais do que isso. Como o meu dia se moveu hoje? Quais são os movimentos, as subidas e as descidas da sua vida? Pode ser assim? Então, inspiro bem profundo. Solto o ar bem devagar. Inspiro grande. E exala.
Vai inspirando. E vai exalando. Inspirando. E exalando. E fazendo essa reflexão. Reflexão de como foi o seu dia hoje. Os movimentos de alto e baixo. Sente essa respiração como a onda do mar. Eu quero que você sinta que os impulsos da vida é como as ondas do mar. Se aproximam e se afastam. Agora, você vai buscar a respiração no eixo. Agora comece a respirar como se você pudesse aprofundar, mergulhar, passar as ondas, a correnteza. Sabe quando você vê aquele mar que você passa a correnteza e depois da correnteza o mar é tranquilo? É aí que eu quero que você respire. Aí é o encontro do eixo, passando todas as etapas e encontrando a integração. Você, a água, o mar, uma coisa só.
Sente que tudo se equilibra, que todas as coisas tomam seu lugar. Apenas agradeça. Sente que você está sentado de volta, inspirando bem profundo, trazendo as mãos à frente do peito. Om Bhur Bhuvah Swaha Tat Satur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Yo Yona Prachodayat. Shanti, Shanti, Shanti. Namastê. Namastê, meus amores.